Olá, amada igreja. Olá, você que está nos assistindo hoje. Nós queremos agradecer a sua presença. Estamos felizes de ver você aqui mais uma vez conosco para louvarmos ao Senhor, prestarmos culto a Ele. Agradecermos por toda a semana que se passou, que Ele esteve com a gente. E pedir por mais essa semana que se inicia, não é? Nessas circunstâncias que nós estamos, nesse momento que nós estamos, nós não paramos de nos reunir, nós não paramos de louvar ao Senhor, ciente de que Ele está no controle de todas as circunstâncias, por mais que a nossa fé esmoreça, por mais que o nosso intelecto muitas vezes lute com a nossa fé, mas nós não devemos nos deixar esmorecer. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29, o Senhor diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então que nesse momento aqui, nesse culto que nós estamos iniciando, seja um recarregar das energias, que você possa deixar o Espírito Santo estar falando ao seu coração na música, na ceia, na mensagem, na palavra que nós vamos ouvir, na hora do louvor, que deixe o Espírito fluir sobre a sua vida, que você se permita ser moldado pelo Espírito, ser quebrantado pelo Espírito nesse momento, e que Ele possa estar realmente revigorando suas forças, fortalecendo a sua fé nesse momento. Vamos orar? Amado Pai, Santo Deus, nós queremos agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos presentes aqui, Senhor Deus, unidos, prestando, Senhor, culto a Ti, meu Pai. Senhor Deus, fala no nosso coração através do louvor, através da palavra, Senhor Deus, do pastor Paulo Davi, através da ceia que nós vamos, Senhor Deus, celebrar. Em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja, Senhor Deus, seja fortalecida, seja revigorada. No teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Então, louve ao Senhor com a gente. E se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, saber mais sobre as nossas atividades, se quiser lançar algum pedido de oração, pode mandar uma mensagem para a gente aqui, pode colocar um comentário, que nós estaremos preparados, nós estaremos prontos para ouvir você e orar junto com você, amém? Vamos ficar com o louvor nesse momento. Em Romanos, capítulo 4, versículo 11 diz: Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome
Bem, meus irmãos, vamos participar juntos então desse momento solene, momento tão gostoso, momento agradável, porque nos traz à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Então vamos nesse momento trazer à memória tudo aquilo que simboliza o corpo de Cristo, tudo aquilo que simboliza o sangue de Cristo que nos concedeu a graça da salvação. É tudo isto que simboliza. Mas antes vamos cantar a música, 2 estrofes da música Crer e Observar, para depois estarmos meditando a passagem de Lucas capítulo 22. Vamos cantar juntos então? Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderá nossa fé abalar. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos lá juntos. Lucas, capítulo 22, e vamos ler a partir do versículo 7. A partir do versículo 7 até o versículo 23. Uma até longa leitura, mas que é importante estarmos meditando, pois é possível sim estarmos realizando a ceia em nossos lares. A ceia não pode ser algo preso à instituição, mas algo que está em morada na nossa memória. Vamos ler juntos? Lucas 22, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro a João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis o homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento, qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço, cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o repartiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ao depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
que este é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começarão a indagar entre si quem seria entre eles o que estava para fazer isto. Nesta passagem nós podemos observar que Jesus mandou o discípulo procurar um lugar, um cenáculo mobiliado em que foi encontrado dentro de uma casa. Um cenáculo mobiliado como minha casa, um cenáculo mobiliado como sua casa, em que todos aqueles que estão ceando, examinando a si mesmo, de acordo com o que Jesus nos ensina, faz honradamente em suas casas. Pois assim ele tomou o pão dado graças ao Senhor, repartiu a todos. Vamos comer desse pão? Comamos. E assim diz a palavra do nosso Deus: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este sacrifício realizado por amor em nossas vidas. O sacrifício dos sacrifícios, que é o único que é realizado para salvar vidas, inclusive em nossos tempos de sofrimentos e mortes. Nessa pandemia, o Senhor há de ressuscitar os seus. E obrigado, ó Deus, te agradecemos assim por esta promessa, através do teu corpo que é oferecido em nosso favor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma estrofe. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crentes em luz viver, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir e ter bênção constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Amém. Continuando a passagem de Lucas, capítulo 22, agora do versículo 20, diz o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de nós, em favor de vós, em favor de nós. Bebamos todos do sangue simbolizado aqui através do suco de uva. Irmão Joel, por favor. Te louvamos, ó Senhor, pelo dom da vida, pelo teu grande sacrifício na cruz para nos salvar. Nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor, nos teus caminhos, a nos lembrarmos todos os dias da nossa vida quão alto foi o preço que tu pagaste para que nós tivéssemos vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe. Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar.
Fiquemos agora com a meditação guiada pelo Espírito Santo. Amém. Olá, queremos agradecer muito vocês terem chegado até aqui, ter nos acompanhado, ter confiado em estarmos meditando juntos, estarmos aí com você em sua casa, no local que você está, para esse momento tão especial, esse momento de culto, esse momento de meditação, esse momento de edificação. Não é só louvável, contado como vitória, aqueles que saem do hospital, somente aqueles que saem do hospital e voltam para suas casas, voltam para suas famílias, voltam para a sua vida, aos poucos a sua vida rotineira. Mas vitória também são daqueles que vão para Cristo, saem do hospital para os braços do nosso Pai, para os braços de Cristo Jesus. Preocupante, algo que nos dá preocupação, porque ocasiona derrota, são aqueles que não vão para o braço do Pai, para o braço de Deus, quando saem do hospital. Sabemos quem vão e os que não vão. Mas nós sabemos que temos estes dois tipos de vitórias: aqueles que voltam para suas famílias e aqueles que vão para Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte: porque estou certo, diz Paulo, de que isto mesmo, pela vossa súplica dos filipenses, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo engrandecido em nós enquanto vivos, Cristo também engrandecido em nós quando também morremos. A oração que nós encontramos nesta epístola, ela é resultado da afetiva misericórdia de Jesus Cristo aos seus, aqui no caso a Paulo. Aqui Paulo tem saudade dos santos em Filipos, que são alvos da gratidão pela cooperação deles, no ministério até aquele momento, a Paulo. Esta cooperação não é apenas uma formalidade, mas uma comprovação da participação destes mesmos santos na graça dirigida ao mesmo Paulo. Cooperação aqui, que é koinonia, a Igreja Batista, nós da Igreja Batista em Boa Vista sabemos muito bem o que é isso. Cooperação, que é koinonia aqui no texto, tem origem em tudo que era comum entre eles, algo que pertence ao mesmo grupo. Se nós aplicarmos as tradições judaico-cristãs com o termo grego koinomos, nós vamos encontrar o altar do sacrifício como um local de koinonia. Aliás, o altar de sacrifícios era o koinonos,
era o local de encontro para cooperações, para participações, entrega dos mesmos elementos, um grupo fazendo isso, trazendo em particular elementos comuns. Em todo caso, a koinonia são associados, são companheiros, são colegas, cônjuges, que têm compromissos pessoais entre si. Estes compromissos são as cooperações, é a participação, é a koinonia. Essas relações de comunhão, elas seriam como se fossem contratos. Estas relações de comunhão, elas são mais amigáveis, ela tem mais profundidade, apesar de serem comparados a contratos. Mas ela tem um sentido de ser, antes de se tornar um compromisso. Não é uma obrigação, não é apenas uma formalidade. É algo mais familiar, identificados pelo termo no texto chamado participação. Nisto, a cooperação é uma formalidade entre relações humanas. Por exemplo, que torna mais familiar pela participação espiritual dos indivíduos que têm o mesmo fim, É mais familiar quando tem esta intimidade, percorrem o mesmo caminho, têm o mesmo sentido. Com isto, a cooperação participativa é o testemunho deste contexto bíblico de como Cristo pode ser engrandecido tanto quando estamos vivos, como também em nossa morte. Em Paulo, a cooperação participativa cristã não é adquirível pela vontade humana, mas ela pode ser desenvolvida pela santidade no sentido cristão. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 15. Logo, como característica de desenvolvimento em santidade, a cooperação participativa é uma ação do ser como fruto da boa obra de Cristo nos filhos de Deus. Quando é que começa essa boa obra? Começa nos planos da existência, começa nos planos da criação de tudo. E nessa existência ela tem o seu sentido completo somente no dia de Cristo. Ainda está para o futuro. Observe João capítulo 1, versículos do 1 ao 5, capítulo 5 do Evangelho de João também, versículo 17, Filipenses capítulo 1, versículo 6. A boa obra de Cristo, relembrada resumidamente aos santos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, e o dia de Cristo como o dia do veredito da humanidade, Filipenses 1, 6, versículo 10, capítulo 2, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, são tópicos expostos para que o mesmo Cristo Jesus seja engrandecido nos santos. Sim, a boa obra de Cristo, relembrada no livro de Filipenses, e o dia de Cristo, como o dia do veredito, são impostos para que Cristo seja engrandecido e para que os santos sejam fortalecidos diante das perplexidades ocasionadas pelo mundo, diante dos amedrontamentos que nós temos, diante dos sustos que tomamos na vida, que nos deixam pasmos diante de certas situações absurdas, diante das intimidações dos adversários. Olha como é importante estarmos nos fundamentando neste dia de Cristo, estarmos nos fundamentando na obra de Cristo.
Filipenses capítulo 1, versículo 28. Infiro aqui que os adversários buscam enfraquecer um grupo, quando falamos sobre os opressores, os adversários, a ação deles é de enfraquecer um grupo através dos integrantes chaves, dos integrantes observados como essenciais. Eles enfraquecem algumas peças importantes, acreditando que todo o grupo será enfraquecido até a liquidação. Nisto, a cooperação participativa perderia então o vigor de seus elos. Será que de fato é assim que acontece? Primeiro, a cooperação participativa no cristão ela é fortalecida pelo amor mútuo. Colossenses 3,14. Em Paulo, tal cooperação deve testemunhar tanto o Deus do viver como o Deus do morrer. Filipenses 2,12. No mesmo Paulo, enquanto vivo, mesmo oprimido pelos adversários, ele resulta ousadia sem desassombro. Suas algemas ocasionam ousadia sem desassombro nos santos em Filipos. Filipenses 1,14. 2. Paulo também necessita dos seus. Por isso ele é grato a Deus por toda a cooperação que ele recorda dos filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Terceiro, neste sistema, a opressão não liquida o grupo, mesmo que o grupo tenha os seus de destaque. Pela associação, o grupo sempre se regenera. Olha, pela associação cristã, o grupo sempre se regenera. Filipenses capítulo 4, versículo 14 e versículo 17, parte B. A opressão não é vencida pela ansiedade da fraqueza, mas pela ausência de conflitos internos à existência humana que vive na perdição. Não adianta ficar ansioso. A fraqueza não vai pela ansiedade destruir a opressão. Mas o que vai vencer a opressão é a ausência em si de conflitos internos. É a luta que todos temos, em particular, com as nossas situações internas, que podemos considerar como guerras espirituais, como guerras emocionais. E quando nos fortalecemos, e assim fazemos também para com o próximo, estamos nos fortalecendo com o vínculo do amor, estamos nos fortalecendo em Cristo, estamos no alvo correto, pelo elo correto, pela associação correta. Filipenses 1, do 28 ao 30, capítulo 3, versículo 2 e 3 de Filipenses, e Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quarto argumento. A cooperação participativa cristã, ela se opõe à opressão da perdição com a alegria no Senhor. Filipenses 4, versículo 4, 8 e 9. Mesmo que um associado morra, um vínculo não é desfeito pelo testemunho da finalidade de toda a cooperação participativa, a saber, estarmos em nossa plena casa com o Pai. Está em dúvida no que eu falo? Leia Filipenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 20. Lá você vai ver palavras melhores do que a minha. Por fim, a cooperação participativa cristã ainda gera fruto que engrandece a Deus, mesmo quando se morre. Isto ocorre quando ainda em vivo e mesmo diante das tempestades,
opressões que consomem o nosso corpo, permanece inabalável duas virtudes que não são enfraquecidas pelas adversidades opressoras dos sistemas humanos aplicados em favor do mal. Quais são essas duas? A primeira, a ardente expectativa, que aqui no livro de Filipenses pode ser resumida como persistência. Não vou falar sobre ela, porque já sabemos o que é persistência. E essa ardente expectativa, essa persistência, ela está aliada com a segunda característica, esperança. É assim que permanecemos também inabaláveis com essas duas virtudes. As adversidades não conseguem enfraquecer isso. Persistência como ardente expectativa e esperança. São essas duas virtudes que administram as 4 orientações anteriores. Nós acabamos de ver. Administram e certificam que o viver do santo é em Cristo. Não são nas autoridades políticas, não são nos próprios conceitos, nos próprios planos. Não que nós não possamos estar associados a eles, mas nós que não estamos subjugados a eles, dependentes, nós não temos a vida entregues a eles. O sacrifício vivo, o nosso sacrifício, o nosso corpo, a nossa existência não se doa para eles. E mesmo que o corpo chegue ao fim de sua existência, cumprindo o viver em Cristo, o santo ainda está no lucro, no ganho, em vantagem. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Nas relações de vida e morte para o cristão, sempre é vida que engrandece ao Senhor. Ou seja, enquanto no corpo ele é uma ferramenta de cooperação participativa em favor do progresso, santidade, satisfação, alegria e gozo da fé, em Deus sendo exercida nesta dimensão. E mesmo diante da ausência pela morte, o testemunho ainda permanece como um fator que edifica os santos que estão diante das opressões de seus sistemas. Em vida ou para a morte, todo cristão é ciente que é fraco. Todo cristão é ciente que a fé no Cristo o deixa pronto para padecer ou ter uma experiência sensível por Cristo, em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30. Por isso, diante da vida e morte, o santo engrandecerá o Senhor, pois o exercício da dignidade do ser está em amar como resultado do amor de Deus, como resultado do amar a Deus. É quando a dignidade do ser tem a vida no Evangelho de Cristo, lutando por este Evangelho em fé. Filipenses capítulo 1, versículo 27. É assim que o cristão engrandece na vida e na morte por Cristo. Estive já meditando que tipo de boas heranças eu devo construir agora para quando eu morrer, Cristo continue sendo exaltado. Isso foi bom para mim. Isso foi bom para eu vencer também uma dificuldade que eu tive semana passada. De alimentar na minha vida
a saudade dos bons exemplos presenciais. Isso foi bom para mim, para que esta saudade se transformasse agora em boas memórias que vão além das necessidades presenciais do outro. Das boas memórias que mesmo o outro estando morto, deixaram bons testemunhos que ainda engrandece Cristo Jesus. E você? Você tem pensado nisso? Já parou ou vai parar para pensar sobre isso? Ou cairá no mar do esquecimento após esse vídeo? Observe que as suas obras não têm um fim de engrandecer a sua própria vida ou a minha própria vida. Por mais que a nossa vaidade tente alimentar este fim em nossas vidas, não é o fim. Pensemos então, por que fazemos essas boas obras e se elas estão engrandecendo nossas vidas, se elas estão engrandecendo Cristo em nossas vidas, quando estamos aqui, e como é que elas podem também engrandecer Cristo quando nós sairmos daqui, quando nós morrermos. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, Deus. Mesmo que não tivéssemos tempo para discuti-la, meditá-la de forma exaustiva, de forma intensa, de forma mais profunda. Mesmo que sendo rápida, nós cremos que ela já gera fruto em todos aqueles que ouvem. Pela crítica que fazem ao texto que acabaram de ouvir e a crítica que fazem ao contexto da vida, seja em si, seja em outros, ó Pai. E em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma semana que se inicia. É assim que nós oramos ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. O que eu mais sinto falta na IBBV é o momento de comunhão, de rever os irmãos. O que eu mais sinto falta é de estar com todos vocês dentro da igreja, no nosso templo. Eu tô sentindo falta do Clube Farol. Sinto falta da igreja. Eu sinto falta de comer, Senhor, o que eu mais sinto falta na IBBV é o calor humano. de estar junto com os irmãos na hora da coinonia e de partilhar o momento em que nós somos verdadeiramente igreja. De iniciar o domingo com o pé direito, de poder brincar com as crianças. Sinto falta dos irmãos. E de repente chega a Adriele, uma reca de menino e alegra ainda mais. Da comunhão. Estar próximo, né? Sabendo como é que está cada um. Do abraço. O abraço dos irmãos e aquele aperto de mão no momento de confraternização. Do momento de comunhão. De tudo a gente sente falta, mas do momento daquele abraço apertado que cada irmão chegava e dava na gente, disso eu sinto mais falta. Não vejo a hora de nós chegar a se abraçar. Um abraço a todos. Saudade de todos, um abraço. Tô com saudade. Alegre seu coração, tudo isso vai passar em nome de Jesus.